Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós chegamos no nosso 30º capítulo deste livro, Entre a Terra e o Céu. Esse 30º capítulo se chama A Luta por Renascer. Então é muito interessante esse capítulo que ele começa com a Odila procurando Clarencio e toda a equipe espiritual, porque a Zulmira estava muito adoentada. Ela que já estava grávida de Júlio, estava com uma infecção na garganta muito terrível e ela não estava comendo, estava muito assim abatida. Então ela tinha se transformado daquela Zulmira cheia de vida no momento da concepção, onde o seu corpo estava totalmente, envolvido junto ao de Júlio, e agora ela estava adoecida, sentindo toda aquela influência. E é interessante porque quando ela chama o Clarencio, o André e o Hilário, todos se dirigem para conversar, para ver o que estava acontecendo, para auxiliar Zulmira. Então aí nós percebemos nesse capítulo como a espiritualidade amiga envolve, auxilia sempre que a gente pede auxílio. Então numa situação de uma gestação, quantas grávidas às vezes passam mal, têm dificuldades, e o Clarencio esclarece que essa proximidade do ente, do espírito que está reencarnando junto da mãezinha, quando são ambos os espíritos mais ou menos em situações iguais e de evolução, os mesmos estão em equilíbrio, mãe e filho sentem as vibrações. Então o filho passa para a mãe toda essa situação do passado, todas essas dores, a dívida oriunda das reencarnações anteriores que estão ali impregnadas no perispírito. A mãe vai sentir essa situação, vai sentir a doença, a dor no seu corpo físico, porque eles estão totalmente acoplados, célula a célula. E é interessante que nesse capítulo o Hilário então pergunta, essa doença insidiosa que tão violenta se apresenta, a nossa mãezinha, o Clarencio esclareceu. A questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico, a entidade que se reencarna é igualmente constrangida a suportar o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A organização feminina durante a gestação sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem totalmente a mãezinha, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, habitualmente dolorosa, em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas, no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evoluída, e influenciam-se mutuamente. Tanto a Zulmira quanto o Júlio tinham a mesma evolução espiritual e tinham dívidas em comum. Lembrando que o Júlio chegou ao suicídio quando ele também, naquela oportunidade, ele também chamava Júlio, e a Zulmira se chamava Nina Flores. Então a Nina acabou traindo o Júlio por Armando, hoje Amaro. E o Júlio, não aguentando essa traição, o que ele fez? Se suicidou. Então, como a Zulmira, então Nina Flores, é responsável pelo ato praticado pelo Júlio, ela também sofre as consequências em seu corpo físico decorrente ainda do suicídio.
Vejam a justiça divina, vejam como as situações vão se entrelaçando e juntos vão minorando os débitos do passado. Claro que o suicídio foi praticado por Júlio, mas se Nina Flores não tivesse traído Júlio, tivesse permanecido com ele, sem mentir para ele, provavelmente ele não teria se suicidado. Ou se tivesse, ela não seria culpada. Então vejam como é intrincado, é difícil. E nessa situação toda, então Clarencio intuiu para que ela tomasse medicamentos necessários, realizou passes, envolveu toda a situação, fazendo com que a Zulmira adormecesse para que ela amenizasse as suas dores, se fortalecesse, para que ela pudesse revigorar o seu campo celular, para que ela pudesse então abreviar essa dor, toda essa sensação que ela estava tendo. Quando perguntado, Clarencio foi perguntado que nesse caso, né, então eles fazem várias explicações nessa situação de filho, de reencarnação, tem algumas situações que a mãe ela acaba ficando com raiva do esposo no momento da gestação, ela não quer se aproximar do esposo. E essa é uma situação relativamente comum, porque aí o Clarencio explicou que nessa situação, muitas vezes a mãe traz para o seu lar um inimigo do seu pai. Então é nesse momento que a mãe não consegue chegar perto do esposo, porque nesse contato, né, de desafetos do passado, a vibração, aquele choque de vibrações. E também outras situações onde as filhas, muitas vezes inimigas da mãe, se degladiam com a mãe e são apaixonadas pelo pai. Também é uma situação muito comum. E o Clarencio nos informa dessa situação que acontece por conta da necessidade da reencarnação. Aí ele esclarece o seguinte: a esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente à necessidade da alma que volta ao reduto doméstico para fins regeneradores. E, em se tratando de alguém com intensa afinidade, junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo. A companheira, de vez que se sente envolvido por forças duplas de atração, sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesma em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mãe. E aí eles vão colocando essa situação que muitas vezes essa situação de incômodo da mãe, os enjoos, todos são conflitos vibratórios, magnéticos entre mãe e filho, até que eles se organizem e se juntem e consigam então amenizar toda essa situação de conflitos biológicos do passado. No caso de Zulmira, ela teve muitos vômitos, não conseguia se alimentar, tudo por conta dessa situação trazida por Júlio. O Clarencio, então, diz que a ciência no futuro irá trazer elementos para amenizar a dor e o aborrecimento orgânico da mãe, encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos, mas no fundo o desequilíbrio é de essência espiritual. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor. Olha que interessante isso aqui. Funciona como um exaustor em desintegração. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí a razão dos engulhos frequentes de tratamento até agora muito difícil, né? Quando a mãe passa muito mal, sente aquela sensação de muito enjoo.
Então, olha que interessante, esse capítulo ele nos dá essa explicação. Por que algumas mães sentem tão mal, enjoo, muitas ficam tempo acamadas, ficam meses com enjoo. Então, é essa troca de fluidos, a sabedoria divina faz com que essas energias magnéticas, esse passado que o espírito traz de débitos, de necessidade de fazer aquela profilaxia, limpar o seu perispírito. Então veja que a mãezinha, nesse momento desse mal-estar, de toda essa sensação que ela tem, ela está sendo um exaustor daquele espírito reencarnante. E esses conflitos, muitas vezes do passado, de às vezes a mãe fica não quer ficar perto do marido, aqueles descompassos hormonais, de personalidade, todos têm origem nesse intercâmbio, nesse contato, nessa mútua troca celular entre mãe e filho. E a sabedoria divina se aproveita de cada momento, de cada situação, do reencarna desde o momento da concepção, para que a mãezinha reflita sobre a importância da vida, passando por dores, por situações de dificuldade, valorizando ainda mais a maternidade. Então vejam que lições maravilhosas temos nesse capítulo 30. Lembrando aí que nós temos mais 10 capítulos apenas. E aí você está conseguindo ler, está conseguindo acompanhar? Vamos juntos para terminar essa obra belíssima. Que Jesus os abençoe. Curtam o nosso canal, assinem também o nosso canal, curtam a página e nós vamos continuar aí nesse estudo.